Oi, gente, tudo bem? Conforme tinha prometido, eu já estou há algum tempo aqui falando sobre os nossos direitos para vocês e abri algumas caixinhas de perguntas e eu vi que algumas outras meninas também estão falando sobre esse assunto e tá ficando super legal a discussão aqui. Eu abri várias caixinhas de perguntas e eu separei várias para discutir com vocês. E achei que seria muito mais legal trazer alguém que é muito mais experiente do que eu nesse assunto para discutir com vocês. E eu já sou amiga dessa pessoa que eu convidei para discutir com vocês há muitos anos. Esse cara é professor universitário, ele é mestre em direito público não, em gestão pública. Ele já deu aula na Unimonte, dá aula na Unimes, ele já deu aula de direito penal, de ciência política, de teoria geral do Estado, que é uma matéria que eu super amo. Hoje ele dá aula de carreiras jurídicas na Unimes e é um cara que hoje está vereador da cidade de Santos, mas não é por isso que ele está vindo aqui. Ele está vindo aqui para tirar as nossas dúvidas e para se demonstrar como um canal de todos nós, de todos vocês, e para mostrar como é fácil o acesso às pessoas, como deve ser fácil, né? Não é fácil para todo mundo, tá? E eu queria chamar para aqui essa mesa o meu amigo Bruno. O Bruno sempre foi uma pessoa muito acessível, apesar de... Oi, Bruno, tudo bem? Fala, Fabi, tudo bom aí? Tudo bem. Eu estava falando aqui que você é um dos poucos vereadores que eu conheço aqui de Santos que realmente é acessível. Eu até ia falar que você já foi comigo, eu ainda nem cheguei a falar sobre isso no Instagram, mas nós já fomos algumas vezes. Sempre que eu tive problema, por exemplo, na balsa, há uns 3 anos, eu te marquei, você foi super ativo nesse problema da balsa aqui. Tiveram os problemas, por exemplo, da Ecovias, que você foi super ativo. O problema dos fretados, o povo do fretado te ama. Você foi super ativo nessa questão do fretado. Tudo que estava ao alcance da municipalidade, você estava à frente da questão. O que mais que eu posso lembrar? O pessoal da Ilha Diana, que eu tenho bastante contato, que eu, quando trabalhava na Embraporte, eles eram nossa comunidade diretamente afetada, então eu tenho muito contato com aquela comunidade, amo aquela comunidade. E eles, bom, eles amam o Bruno Orlandi, Deus do céu e Bruno na terra, Na- porque tudo que eu chego lá e falo, meu, tem um problema aqui. Eu mando uma mensagem para a assessoria e isso eu queria deixar muito claro que o Bruno é um vereador que é como todos deveriam ser. Eu tenho milhões de perguntas que depois eu vou passar para você, que as pessoas falam, meu, como eu chego no vereador? E não é porque a Fabiana é amiga do Bruno. Qualquer pessoa que mandar, como a Cíntia falou, meu, foi tão fácil. Quando ela me perguntou como eu faço, falei, manda uma mensagem inbox para assessoria, manda no Instagram que a assessoria te responde. E responde mesmo, sabe? Eu mando. Hoje eu consigo falar com as meninas pelo Instagram, tal, porque agora, né? Mas eu sempre mandei para vocês as mensagens e vocês, as meninas sempre responderam. A sua assessoria sempre foi super ativa e todos os vereadores deveriam ser assim. Eu sei que eu recebi, assim, eu tenho uma das questões, assim, um dos papéis dos vereadores deviam fazer a zeladoria dos bairros onde foram eleitos. O meu vereador faz isso. E não só dos bairros onde ele foi eleito, ele procura zelar pela cidade inteira, entendeu? E é isso que eu gostaria que você explicasse também para as pessoas. E eu queria mostrar que você é uma pessoa acessível, tipo, você não é o doutor Bruno, né? Não, não, longe As disso, pessoas longe disso. acham que político é aquela coisa, tipo, inalcançável, né? E não! As Não, nem pessoas pode têm que ser. entender que vocês são pessoas normais, como a gente. Você é meu colega de faculdade, é meu amigo, é igual a gente. Mas com certeza, Fabi, antes de mais nada, eu quero agradecer o carinho aqui do convite, fazer essa live com você.
Você é uma pessoa sempre muito espontânea e muito original. Você sempre se manifesta da maneira que você entende. Não é de hoje, desde o dia que eu te conheço, você sempre pontuou muito claramente a maneira que você pensa. Então, eu tenho um carinho muito grande pela forma como você conduz as coisas e o carinho que tem sempre com a gente. Eu acho que o trabalho que a gente desenvolve na Câmara é um trabalho que tem que ser vocacionado, tá ali para servir. Então, não tem dificuldade, não. Entrar em contato com a gente é muito simples. Pode entrar pelas redes sociais, a gente está no Facebook, está no Instagram, tem o WhatsApp do gabinete, nós temos o telefone do gabinete, o e-mail, enfim, nós temos um site que também facilita o contato, quer dizer, de qualquer maneira, até se mandar carta a gente responde também. Essa semana ligaram lá, descobriram quem era o meu avô, enfim, trabalhava prestação de serviço há muitos anos, viram que tinha o mesmo sobrenome, que é o Galotti, que nem é um sobrenome que eu acabo usando tanto, e entraram em contato, a dona Vera, e deixou o recado e eu liguei para ela hoje. Então, é muito simples, não tem dificuldade, ninguém ali é melhor do que ninguém, muito pelo contrário, a gente está para servir. Então, a gente está à disposição, o gabinete de portas abertas, não precisa me conhecer, não precisa conhecer ninguém, sobe lá, nós estamos na sala 7 do terceiro andar, bom, bate na porta ali, ó, com licença, eu vim tirar uma dúvida, preciso de uma orientação. Cara, a gente está à disposição. E às vezes, para uma sugestão, para uma crítica, quer dizer, a gente está sempre trabalhando junto. Não tem a menor dificuldade, Fabio. O nosso mandato é muito mais próximo da rua do que atrás do gabinete, atrás da cadeira, da mesa. Então a gente está ali para servir de uma maneira geral. Não só o nosso bairro, eu sempre prezei pelo vereador da cidade, né? A cidade de Santos, ela é muito grande, vai desde a área continental, né? A gente falou de Ilha Diana, tem ali o Caruara, Monte Cabrão, e o lado de cá, onde a gente passa por Zona Noroeste, os Morros de Santos, que, enfim, são comunidades históricas. Na Zona Noroeste, por exemplo, nós temos ali a Lemoa, São Manuel. A Lemoa é o primeiro bairro de Santos, salvo engano. Passando por isso, o centro da cidade, que tem uma história riquíssima. A cidade, onde começou a cidade de verdade, né? Onde ali pararam os primeiros navios, enfim, foi feita a história da cidade. E os bairros um pouco mais próximos da Orla, passando pelo Marapé, que é o bairro que eu nasci. Nós temos o Campo Grande, a Vila Belmiro, né, que tem aí uma história com um time que marcou o mundo com o seu futebol, e trazendo mais propriamente para o Imbaré, Boqueirão, Ponta da Praia, é um trabalho muito bacana. E eu estou lendo alguns comentários aqui, em especial da Luísa, falando de assessoria. Cara, nenhum vereador consegue desenvolver um bom trabalho se não tiver um time de primeira. Então, publicamente aqui eu quero reconhecer e agradecer minha equipe, porque trabalhar sozinho é muito difícil. Quando você tem um bom Não, e time, a quando sua você é tem um pessoal... diferenciada. Eu sou A galera, sou suspeito para falar, mas tenho uma admiração e um carinho muito grande por essa equipe, porque não fosse eles a gente não conseguiria entregar metade do que entrega hoje. O trabalho, de fato, ali é feito a inúmeras mãos, porque é muito difícil você colaborar por toda a cidade, tudo aquilo que você acredita ou que é demandado. Então, sem uma boa equipe, você não consegue nada. E eu posso ter orgulho de dizer que nós temos uma excelente equipe. Então, só agradecer aqui e reconhecer publicamente esse trabalho. Com certeza. Bruno, eu vou começar, eu vou começar com a caixinha de perguntas de ontem. Você já falou um pouco sobre isso, mas qual é o melhor canal para acesso aos vereadores? Aos vereadores em geral, não só ao Bruno. Qual seria Cara, o melhor via de canal regra, para chegar em Fábio. qualquer vereador? Olha, via de regra, eu acredito que hoje a internet ela tem sido um facilitador de comunicação no mundo inteiro. Então, a maioria dos vereadores, eu não vou falar pontualmente aqui de nenhum, mas a maioria deles tem rede social, tem e-mail, tem site. É fácil você conseguir procurar qualquer um na internet e mandar mensagem. E, obviamente, né, aguardar um posicionamento, uma resposta, seja através do inbox, no comentário, em algum tipo de post. Esse tipo de primeiro contato acontece muito. Agora, eu tenho convicção, vou falar por mim, se qualquer munícipe bater a nossa porta ali, a gente vai atender. E quando eu falo a nossa porta, eu estou falando do gabinete, porque esse gabinete não é meu, esse gabinete é da população. A gente está ali ocupando espaço por um período e quem bater lá, com certeza vai ser muito bem tratado e muito bem recebido. E eu vou te falar uma outra coisa. Não é todo gabinete que recebe o munícipe bem como o seu. Não é todo gabinete que fala quem é? É o José. Que José? Não, não tem hora marcada, não vai subir, tá? Pronto, falei. Eu tenho uma outra pergunta aqui, ó. Temos como sugerir projetos de lei?
Lógico que tem, Isso lógico. tudo. Isso é importante, até deixar claro para o pessoal, existem duas formas de condução que são importantes destacar. A primeira delas é que qualquer munícipe pode propor um projeto de lei para um vereador, pode falar para ele, olha, eu tenho vontade disso ou daquilo, enxergo dessa forma. Só que o vereador ele tem uma limitação legal. Qualquer projeto que seja sobre a administração da cidade ou que implique gasto de recurso, ele é um projeto de iniciativa exclusiva do prefeito. Então o vereador não pode propor esse projeto sob pena de ter um vício de iniciativa, ele fica ilegal. Então a gente pode receber, pode mandar uma indicação ao executivo para que ele faça esse projeto, pode envidar políticas para que ele possa virar realidade, mas muitas vezes quando se trata de despesa ou de organização administrativa, o projeto é do prefeito. Outros projetos aí o vereador já tem condição de fazer, por exemplo, como posturas do município. Aí o vereador já tem uma competência concorrente à do prefeito, ou seja, os dois podem propor esse tipo de projeto de lei. E, obviamente, algum munícipe, alguém que queira participar, Bruno, olha, eu não conheço muito de lei, mas eu acho que a gente pode avançar nisso. Pô, vamos tomar um café, vamos conversar, traz para a gente a ideia, nós vamos orientar o que pode ser feito, se é aqui, se é ali, se é através de uma indicação, se é um projeto. Meu, porta aberta. Vem tomar um café com a gente, me fala qual que é a ideia, que a gente tenta traduzir isso num papel, tenta mostrar quais são as dificuldades, quais são os desafios e de que maneira que a gente conseguiria implementar isso na cidade. Muito legal. E a gente teve muitas reclamações sobre uso de caixinha de som alto no canal 4, principalmente, tá? Eu nem vou falar sobre todas elas aqui, porque senão vai ficar maçante. Muita gente reclamando de som alto no canal 4. Infelizmente, a gente sabe que acontece ali no canal 4, em especial na praia, né? Um ponto que tem sido recorrente nesse tipo de situação. A Guarda Municipal fiscaliza, junto com o poder público, aquela localidade, mas você tem um sério problema. Primeiro que a legislação acaba não sendo respeitada quando você passa de determinado decibel, determinada altura no local, é proibido. A gente vive um momento de pandemia, quer dizer, nós temos um segundo problema que envolve a saúde pública ali. Não é a saúde só de quem está lá, é a saúde pública, porque se eventualmente tem uma disseminação maior, vai passar para o maior número de pessoas. E o terceiro ponto que eu fico extremamente preocupado é que muitas vezes quando você já tem uma aglomeração no local, para que a Guarda Municipal, a Polícia Militar possam tomar conta daquele espaço, eles acabam entrando em enfrentamento. E esse enfrentamento, muitas vezes, acaba gerando situações desconfortáveis, porque as pessoas às vezes beberam, já estão com o estado de consciência alterado, e a hora que isso acontece, infelizmente, você tem um confronto com a polícia acaba, se tiver que entrar, acaba se colocando de uma maneira com monopólio da força, né, para poder manter a ordem, e isso acaba gerando um desgaste maior. Para que isso não aconteça, ela tem que ocupar o espaço antes. Ocupar o espaço antes, português, claro, a gente vai ter um monte de policial que podia estar combatendo o crime, tomando conta do espaço porque o pessoal quer beber ou ir fazer algazarra em local que não se deve. Então, é uma preocupação muito grande da forma que isso é conduzida, mas de verdade, se a gente tivesse um pouquinho mais de consciência, de cultura, sabendo respeitar o próximo, ali no entorno moram pessoas com idade, com crianças pequenas, se todo mundo fizesse um pouquinho, sabendo que o seu direito termina onde começa o do outro, talvez a gente tivesse melhores condições de vizinhança, em especial sobre barulho, enfim, e algazarra na porta da casa dos outros. Exatamente. Eu tenho umas perguntas legais aqui. Eu pedi sugestões de projetos para vereadores, né? Numa das caixinhas da semana passada. Legal, o que veio aí? Veio aqui, permissão para desembarcar fora dos pontos de ônibus de madrugada. Então, existe uma permissão, tá, Fabi? Já teve um projeto que passou. Hoje, dependendo do horário, você consegue desembarcar. Você não consegue embarcar, mas desembarcar você já consegue por conta de segurança. Isso é uma ideia que nasceu na Câmara, não me recordo agora de cabeça qual foi o vereador, mas que foi até mais de um que se manifestou. Uma legislação que foi aprovada, não me lembro se foi o projeto em si ou a indicação que foi ao governo, e o governo fez o decreto sobre o assunto, mas o fato é que já hoje permitido, a pessoa fala com o motorista e ele consegue desembarcar. E é muito bacana, porque lugares ermos, às vezes uma situação mais delicada. Fora do Brasil, você depois do horário sempre pode. Exato, Quando eu morei isso fora é do importante. Brasil, eu sempre desembarcava.
o ônibus passa exatamente no horário, né? E eu desembarcava na porta da minha casa. É isso, são atitudes pequenas, não vai mudar o itinerário do ônibus, não vai causar preocupação, porque nesse horário o ônibus já está mais vazio, não é isso que vai mudar o trânsito da cidade ou o tempo de deslocamento, mas pode salvar uma vida, pode salvar o patrimônio de alguém, enfim, até a incolumidade da pessoa, né? Enfim, toda a violência sexual, violência física, quer dizer, a gente tem que ter esforço, sim, e isso aí foi muito importante para preservar a vida e a segurança de muita gente. Exatamente. Também tem bastante gente que falou sobre animais. Falaram de hospital público para animais. Existe alguma coisa nesse sentido? Olha, a informação que eu tenho, Fabi, e a gente debateu muito há um tempo atrás, o governo parece que queria trazer um hospital público, já se falou bastante, mas até onde me consta a ideia não avançou, veio também Covid, enfim, os recursos foram direcionados para outro lado, mas a informação que eu tenho é que era sim uma ideia do governo implementar um hospital público para animais, mas a ideia não saiu do papel. Então, hoje a informação que eu tenho é que não avançou, infelizmente. Acho que é uma proposta bacana, enfim, todo mundo que tem animal, gosta, vê a necessidade, mas ainda não avançou. Esse tema, infelizmente, não saiu do papel. Tá. Eu tenho bastante, tem muitas questões, eu nem vou falar todas, mas sobre destinação de verbas. Eu sei que você usou bastante, que é uma das prerrogativas do vereador, fazer indicação de entidades para destinar verba. E uma, duas, três, acho que 5 perguntas falando sobre destinação de verbas, e a maioria delas para a educação de crianças e jovens, profissionalização de jovens, empreendedorismo. Como que funciona, para a gente não ter que citar todas, como funciona essa história de destinar verba? E se eu tenho, se eu, Fabiana, sou presidente de uma entidade, como que eu faço para solicitar? Olha, Bruno, eu gostaria de colocar lá as empreendedoras 55, levar um projeto para destinar verba. Como que é feito esse processo? Vamos lá. Via de regra, a entidade tem que ter algum vínculo com o poder público, algum trabalho que ela oferte de forma gratuita, entre outros requisitos para a população. E o vereador ele tem um instrumento que é chamado de emenda parlamentar. O que é isso? É uma emenda ao orçamento. O município tem um orçamento, que é a arrecadação de tributo que ele faz durante o ano, e parte desses tributos são destinados ao vereador para indicar de que forma ele vai ser utilizado. É o que a gente chama de emenda parlamentar. Eu, desde muito novo, eu frequento muita entidade do terceiro setor, entidades que auxiliam a gestão pública, para entender, tá? É obrigação do município fazer com que todos os jovens tenham a possibilidade de estar na escola. É importante ressaltar que não é somente, eu estou falando aqui do ensino fundamental, ensino básico, eu estou falando de outras questões como ensino infantil, muitas crianças têm que ter essa obrigação, infelizmente o poder público não tem vagas suficientes para isso. Então, muitas entidades, como a Casa de Estado, por exemplo, fazem um trabalho de acolhimento a essas crianças e funcionam como creche. Outras entidades funcionam como abrigo, como a Casa da Vó Benedita. São crianças que não têm mais uma família, infelizmente, por inúmeros motivos, acabam perdendo o seu vínculo familiar, e aí eles precisam de um local para morar, seja de forma permanente ou de forma transitória, você precisa desse local. Diversas entidades como essas podem solicitar recursos de emenda parlamentar. O vereador faz análise, verifica se tecnicamente, juridicamente é viável esse repasse, e aí ele vai trabalhar com o percentual que ele tem do orçamento para indicar recurso. Então, eu lembro, quando eu tinha 10 anos de idade, Fabi, se me permitir aqui contar uma história, coisa rápida, eu prometo, pessoal. Eu tinha 10 anos e o meu pai me convidou, ele falou, Bruno, eu vou te levar num lugar hoje que é para você crescer, é para você aprender a ser um ser humano, para você virar homem, é aqui que eu quero que você conheça. E ele me levou num lugar chamado Mensageiros da Luz. Eu não sei se todo mundo aqui conhece, mas o Mensageiros da Luz é uma entidade que faz um trabalho excepcional. Ele acolhe pessoas, porque são de diversas idades, que têm problemas de deficiência intelectual. E aí eu estou falando de síndrome de Down, eu estou falando de trabalhos de paralisia cerebral e às vezes comorbidades conjuntas, enfim, muito difíceis mesmo. E esse trabalho
é o único na Baixada Santista, porque não faz só atendimento, é uma moradia. Essas pessoas moram lá. E é um trabalho custoso, é um trabalho difícil, extremamente complicado do ponto de vista médico, enfim, é muito complicado mesmo. E o trabalho é excepcional realizado. Eu tinha 10 anos e calculem você ver aquele mundo tão diferente do seu, pessoas que até a paralisia cerebral ela tem uma implicação na parte física da pessoa. Então, são crianças com uma cabeça um pouco menor, crianças com uma cabeça bem maior, crianças que têm que ficar um pouco mais isoladas porque elas mordem, porque elas têm transtorno, enfim. É muito difícil. E quando eu tive 10 anos de idade que meu pai levou ali, aquilo me marcou muito, porque você percebe que a sua vida é abençoada, você percebe que você tem tudo e que aquilo ali, poxa vida. Enfim, e aí hoje com a Câmara eu tenho a oportunidade de visitar o Mensageiros da Luz, de encaminhar uma emenda parlamentar para eles, porque eu sei que eles fazem esse trabalho. Eu conhecia 25 anos atrás, né? Um pouco mais, aí, pegar um pouco a idade, mas coisa assim. Agora, o pessoal que está lá, está há muitos anos, muito mais do que isso. Então, é um trabalho diferenciado. Por outro lado, a gente também pode indicar recursos para o esporte, para o fomento, para diversas modalidades que vão fomentar o esporte, que vão representar a cidade. Para a área da segurança, com a secretária adjunta de segurança, a gente conseguiu mandar emenda, inclusive, para destinação dentro da Guarda Municipal e outros locais, como a Defesa Civil. Então, é um trabalho muito bacana, Fabi, é gratificante demais. E a emenda parlamentar, ela ainda que seja do Poder Legislativo, né, do Parlamento, ela acaba trazendo um pouco do Executivo, porque você escolhe a destinação da verba, você tem a possibilidade de falar, olha, investe um pouquinho mais nessa área porque ela está com deficiência. Pô, vamos auxiliar um pouquinho ali, porque o trabalho é bem feito, mas precisa de apoio. E isso ajuda muito, porque na prática o trabalho é muito grande, o desafio é enorme, e uma emenda parlamentar às vezes ajuda uma entidade como essa, que faz às vezes do poder público a respirar. Então é muito legal. Exatamente. A Marcele fez uma pergunta enquanto estava falando e pediu para você explicar um pouco melhor qual é o trabalho do vereador. É quase Também isso. é um trabalho de zeladoria, sim, de fiscalizar o trabalho do poder público, né, do poder executivo, mas eu queria que você explicasse com as suas palavras o que você e a sua equipe fazem, além de fiscalizar a destinação de verba, além de fazer as emendas parlamentares, além desta zeladoria, o que mais? É muita coisa. Vamos lá. Olha, o vereador, ele tem a função... Eu até brinco, eu dou aula na faculdade de Direito, eu falo justamente de carreira jurídica, a gente fala do papel do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, e quando a gente fala do papel do Legislativo, é sempre aquela confusão. Por quê? Legislativo vem de lei. Então, é o papel do poder que faz lei? Em tese o Poder Legislativo ele está ali, ele pode propor uma série de leis, mas como eu falei agora há pouco, com essa restrição da questão de ter orçamento, despesa, organização administrativa, tudo isso é impedido, é só o Poder Executivo que pode. Por que nasceu isso, Fabi? Até para a gente buscar um pouquinho, se você me permite um pouquinho mais longe, aí vem a área do professor, é um problema isso. Mas você me avisa se eu estiver abusando. A nossa legislação, a nossa Constituição Federal, ela foi feita para o parlamentarismo. Então, o parlamentarismo é onde o próprio Poder Legislativo acaba governando o país. Eles escolhem um primeiro-ministro que vai fazer, às vezes, do Poder Executivo, vai administrar o país todo. A nossa Constituição Federal foi feita nesse sentido. Mas, há muito tempo atrás, tivemos um plebiscito e decidiu que o Brasil ia ser presidencialista. Quando isso aconteceu, todo o nosso embasamento de leis, que vem da nossa Carta Magna, Constituição Federal, teve essa mudança. A gente acabou sendo impactado diretamente por isso. Então, hoje, o Poder Legislativo tem a obrigação, sim, de fazer leis, mas com essas restrições que eu coloquei. E, na prática, uma das maiores funções que o Poder Legislativo tem aí, Câmara Municipal, vereador, é fiscalizar o Poder Executivo. Quando eu falo fiscalizar... Por isso que eu confundi aí o zelador. É isso aí. Mas é bem por aí mesmo. Tem que fazer a zeladoria. Passa por isso. Por quê? A gente vai fiscalizar, por exemplo, se o buraco está tapado. Tem que fiscalizar. Se o buraco não está tapado, é porque alguém cometeu um equívoco, assumiu outra prioridade, e o vereador tem que olhar e falar, tem que tapar esse buraco. Se está faltando uma escola para atender determinada comunidade, a gente tem que fazer o apontamento, fiscalizar e falar, olha, falta uma escola ali porque o número de crianças já precisa
de uma escola naquela comunidade. Eventualmente, está faltando segurança, ainda que seja competência do governo estadual, você pode fazer uma cobrança, você está no plenário, você tem voz para isso, você faz a indicação ou Mosquito, requerimento ao como a governo do Cíntia estado. reclamou. Mosquito, é isso aí. É Cíntia, uma questão Carol, Jéssica, coletiva. todas elas reclamaram, né, dos mosquitos. E E é você exato. Está no meu você prédio falou em aqui. plenário sobre os mosquitos. Falei, eu tive um problema no meu prédio aqui, os moradores estavam reclamando, a gente se manifestou. Então, essa situação toda é a cobrança da fiscalização. Mas não para por aí. Quando a gente fala de fiscalização, a gente falou de zeladoria, é importante tudo isso. Se está pavimentado, se não está, se tem escola, se tem estrutura de saúde, policlínica, hospital, vaga para cirurgia, vaga eletiva, se é para o exame, a consulta, enfim, tudo. Mas você tem um outro lado que está por trás disso e que a gente tem a obrigação de saber. Hoje a gente tem um orçamento municipal. Orçamento é dinheiro. Quanto que desse dinheiro é investido na saúde? Quanto desse dinheiro é exercido para a educação? A gente tem uma lei orçamentária anual que é votada dizendo quanto centavo vai para cada área e quanto eventualmente o prefeito pode modificar, tem uma flexibilidade, 10 a 20%, dependendo do que é votado nessa, que a gente chama de LOA, Lei Orçamentária Anual, para saber o que ele pode movimentar. E dentro disso, o que vai para a gestão pública, o que vai para a segurança, o que vai para a área do porto, o que vai para o esporte, o que vai para a cultura. E o vereador tem que fiscalizar isso. Está sendo cumprido? O contrato está sendo cumprido? A pessoa que faz um contrato com a prefeitura está executando o serviço? Não está? Esse é o papel do vereador. O vereador tem que acompanhar de cabo a rabo. Se há execução, se tem problema na ponta, se o orçamento está sendo cumprido. Tem que buscar, e aí não é a mais não, é obrigação. O vereador tem que ser vocacionado. Tem que ir no governo do estado buscar recurso, tem que ir no governo federal, conversar com o deputado estadual, deputado federal, secretário de estado, ministro, tem que buscar recurso para a cidade. Hoje, 95% do orçamento municipal, ele é feito para o custeio da máquina, está pagando salário e despesa para manutenção do trabalho do dia a dia. Não pode, a gente tem que buscar recurso fora para investimento. Então, com isso, a gente consegue buscar em outras esferas estaduais, federal, para que a gente traga dinheiro para a cidade, que é importante para fazer obras maiores, para ter um hospital, para ter uma estrutura que demanda um recurso maior. O vereador tem que fazer parte de tudo isso. Ótimo. A Carol, o Bruno dá aula, né, gente? Eu avisei. A Carol mandou uma pergunta aqui que eu achei sensacional. Eu já sabia dessa lei, desse teu projeto. Vi um esboço sobre um projeto seu para restaurantes. É aquele seu projeto de glúten, lactose. Queria que você explicasse um pouco melhor sobre isso. Vamos lá. Isso daí, ó, você vê, você me perguntou como que faz para chegar num vereador. Esse projeto não é meu, Fabi. Esse projeto é de uma pessoa, uma munícipe, que tem intolerância à lactose, a glúten, e ela comentou comigo, ela falou, Bruno, tem uma dificuldade muito grande, porque eu saio para comer fora, eu saio para ir em alguns lugares, e eu não consigo saber o que tem glúten, o que tem lactose, e eu não consigo ir comer no restaurante. Com isso, a minha família acaba não saindo, porque eu não vou, a minha família não vai, senão eu tenho que jantar antes, eu acabo não conseguindo. E ela pediu para mim, precisa ter uma legislação no município que fale, nem que as pessoas no restaurante coloquem que tem glúten, tem lactose em todos, mas aqueles que eventualmente queiram fazer diferente, que fale, olha, esse não tem, nem a contaminação cruzada, obviamente, mas não tem a glúten, não tem a lactose, faça de forma diferente, porque a gente vai poder sair de casa. Esse tipo de circunstância. Exatamente. Essa situação faz a diferença. Isso foi uma grande articulação, existiam algumas leis nesse sentido, outras que tinham que ser aprimoradas, algumas um pouco mais exigentes, outras menos, mas o fato é que deu certo. Hoje existem já algumas pontuações para que as pessoas tenham esse cuidado, e isso facilita até mesmo a dinâmica de quem acaba tendo a sua família, quer comemorar, quer ir num restaurante. Então, é muito bacana, funcionou muito bem. Não é mérito meu, repito, isso aí veio dos munícipes, veio das pessoas que me colocaram no mandato, outros vereadores também falaram, outras pessoas se manifestaram nesse sentido. O objetivo aqui, e eu falo sem vaidade nenhuma, não é ser autor de nada, o objetivo é ser instrumento para que a gente possa melhorar a vida das pessoas. Muito legal. Tem bastante gente falando aqui. Aliás, eu tive muita pergunta nesse sentido, tá? E não foi só para vereador, falaram para prefeito também sobre isso. Mais rigor e prioridade nas obras públicas e priorizar outras áreas que não as áreas cartões postais.
Falaram de Zona Noroeste, verbas para áreas mais populosas, centro, Zona Leste, várias perguntas nesse sentido. Isso também é papel do vereador, né? Tentar mudar o foco das obras. É sim, a gente na verdade tem que articular, e isso é importante, Fabi, que o vereador tenha essa consciência, porque a cidade de Santos não é, obviamente, só a praia, só uma área, só área nobre. É lógico que tem a sua importância sim, e é importante deixar isso com clareza, porque nós temos turistas na cidade, turistas que vêm gastar recurso aqui, que fazem girar a economia. Essa economia, ela garante empregos, eu estou falando de restaurantes, hotéis, toda uma estrutura de táxis, Ubers, enfim, que dependem muito do turismo. A nossa cidade chega a ter, na virada do ano, 1 milhão de pessoas só na orla da praia. Então, é um mecanismo que movimenta muito a economia da cidade e gera emprego em todas as cidades. Em toda a cidade. Agora, por outro lado, é obviamente que a gente tem que respeitar o morador da Zona Noroeste de maneira igual ao do Gonzaga, de maneira igual da Ponta da Praia, igual dos morros, da área continental, e essas obras têm que existir. O vereador tem que cobrar. Nós tivemos, por exemplo, a possibilidade de indicar emenda parlamentar para a reforma de praça na Zona Noroeste, cobramos e fiscalizamos a limpeza de inúmeros canais da Zona Noroeste, porque é uma região extremamente afetada com alagamento. A entrada da cidade passa por isso. A gente fala, pô, mas a entrada da cidade é um cartão postal? Ela é, lógico, tem o peixe, né? Agora tem outros monumentos, mas é importante destacar também que a entrada da cidade, ela faz parte ali da entradinha para a Zona Noroeste. E naquele ponto específico, a gente tem uma dificuldade muito grande de alagamento. Eu Então, falo, todo bato mundo muito da nesse cidade. ponto. Exato. E ali ainda falta coisa. Tá? A obra ficou boa, de fato tem muita coisa bacana acontecendo, mas precisa melhorar. Nós temos algumas condições ainda que implicam em alagamento. Então precisa continuar, tem que ser feito. Então o objetivo é que o vereador trate, eu acho que tem que ser, e acredito que seja assim, o vereador tem que olhar para a cidade como um todo. Ninguém é melhor que ninguém. Quem mora na leste é igual quem mora no noroeste, que é igual quem mora no morro, na área continental. É questão de localidade apenas, mas é todo mundo santista. Ótimo. A Marcele também fez outra pergunta que eu acho bem legal para você responder. Tem algum pré-requisito para se candidatar a vereador hoje na política? Cara, Porque a gente vê os candidatos por aí meio X. existem dois pré-requisitos. O primeiro, ó, a Cíntia comentando aí. O primeiro deles é em relação a um partido político. Hoje, qualquer pessoa que queira se candidatar a um cargo do Poder Legislativo, vereador, deputados, enfim, senador, ele tem que ser filiado a um partido político. Você precisa dessa filiação partidária. Por outro lado, ele tem que minimamente saber escrever. Se ele não souber ler e escrever, ele não pode se candidatar ao cargo e a Justiça Eleitoral pode cobrar até prova disso para que ele comprove que saiba ler e escrever. Por outro lado, você não tem requisitos mínimos de ensino fundamental, ensino médio ou faculdade, sob a justificativa, e aí nós falamos aí de lá atrás, da Constituição Federal novamente, de que o representante popular tem que vir do povo. E se você coloca muita barreira para que ele tenha acesso à candidatura, você vai elitizar a representação popular. Então, esse é o discurso. Lógico que, às vezes, a gente precisa conhecer um pouco mais, porque a máquina é pesada, a legislação que envolve isso é gigantesca, a lei de licitações, toda a lei organizacional do Estado, enfim, são de inúmeras situações que se colocam. Agora, também não podemos dificultar muito, porque a gente não pode ter só doutores, a gente tem que saber quem está na ponta e sabendo a dor que vive no seu dia a dia. Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio em torno disso, e aí a máxima é a sabedoria é a popular, é aquela vontade do povo. Se a pessoa foi eleita, se ela está lá, é porque, de fato, a população escolheu aquele como representante legal dela. Legal. A Jéssica fez uma pergunta também, achei muito legal. A gente consegue, de alguma forma, fiscalizar os gastos dos gestores públicos? Consegue, você tem um portal da transparência, onde você verifica tudo isso, todos os gastos, tá? No Poder Público Municipal, você tem acesso a toda essa transparência, a Câmara Municipal também tem essas informações abertas. Agora, existem alguns gastos, por exemplo, algumas esferas de poder, elas permitem que o parlamentar gaste, às vezes, com viagem, com alimentação, e aí isso também é aberto. A Câmara de Santos tem um processo um pouquinho mais rigoroso, então a gente não gasta com alimentação, não gasta com viagem, a não ser que você tenha
é uma coisa muito bem justificada, com procedimento aberto, mas é muito raro de acontecer, tá? É importante a gente poder deixar isso claro. Muito, muito legal. E gostei dessa história. Eu não sabia que não podia gastar cartão corporativo assim. Ah, não, a Câmara É Municipal de bom Santos isso. não tem. Aliás, vamos desmistificar, eu aproveitar aqui, Fabi, a tua oportunidade. Vereador não tem férias, vereador não tem 13º, vereador não tem carro oficial, vereador não tem motorista, vereador não tem cartão de crédito corporativo, não tem vale alimentação, não tem vale refeição, não tem nada disso. Hoje o vereador de Santos, ele recebe um celular para utilizar com limite. Eu, particularmente, não uso, acabo usando o meu pessoal, porque fica mais fácil, e não tem nenhum outro tipo de despesa. Então, é importante deixar isso claro, porque às vezes a pessoa fala, não, mas ele tem um monte de penduricalho, auxílio paletó, Milionário. auxílio isso, auxílio aquilo. Não tem nada. Não tem auxílio nenhum, salário é público, se você olhar no portal do PC, você vê quanto ele ganha. Então, é importante deixar isso claro. A Câmara de Santos é uma das mais enxutas hoje do país nesse sentido. Ótimo. Tem uma pergunta aqui que eu quero que você responda. Eu sei, mas eu quero que você responda porque eu acho que as pessoas... estudo da área retroportuária, circulação de cargas perigosas e canais no perímetro urbano. Isso aqui é a pergunta de quem... Eu sei, até conheço a pessoa, gente que mora aqui na ponta da praia. A gente tem muito problema com as cargas daqui. A gente sabe que o porto é federal, então tem essa história de estatização, de privatização do porto, mas ainda não é privado. Então, a gente teve muita dificuldade agora, esses últimos anos, da conversa entre o poder executivo local com a administração do porto, né? Então, eu queria que você desse só uma pincelada rapidinha aí nessa dificuldade de conseguir participar do PDZ do porto, vai? Vamos lá, Rafael. Eu vou fazer de uma maneira geral, que eu acho que fica mais claro. A gente tem, literalmente, um porto que não fala com a cidade e uma cidade que não fala com o porto. Por quê? A cidade ela tem uma administração local, é o prefeito, são os vereadores que fazem a administração do município. E a gente tem um porto, que é a administração federal. Ou seja, vem um cara lá de Brasília que faz a nomeação de um gestor aqui, que é o presidente da Codesp, né? Port Authority, enfim, foi mudando os nomes aqui ao longo do tempo. Mas a verdade é que a gente tem uma administração federal numa área que é uma extensão do município. Então, quando você fala em Porto de Santos, antigamente, há pouco tempo atrás, na questão de 8 anos atrás, a gente teve uma possibilidade dentro do Conselho da Autoridade Portuária, o CAP, onde a gente tinha uma possibilidade de deliberar. Ele era um conselho deliberativo. O município tinha um pouquinho de voz, um pouquinho de força, não era muito, mas já fazia alguma coisa. De um tempo para cá, o CAP se tornou apenas consultivo. Quer dizer, perdeu força. O município que caminhava para uma construção nesse sentido, perdeu espaço. Pensando nisso, a questão dos 2 anos e meio, nós fizemos uma comissão especial de vereadores, que eu tive a oportunidade de presidir, para discutir a descentralização do Porto de Santos. O que é isso? Pela lei, o governo federal pode terceirizar a administração portuária. Tá? Ele pode passar o estado, ele pode passar o município, pode passar por uma gestão conjunta, onde as pessoas que vivem aqui conseguem falar muito melhor. Eu posso dizer para você que nós temos um problema seríssimo de dragagem. Posso pontuar que tem uma colmeia de abelha para quem desce da catraia, que vem lá de frente de Carvalho para cá, passa por cima do trilho do trem para atravessar sem nenhuma acessibilidade, ainda passa por uma colmeia de abelha. Será que as pessoas em Brasília sabem isso? Será que elas sabem onde estão os terminais? Será que o lugar onde está o terminal de cruzeiro marítimo é o mais adequado? Ou será que aonde ele desce o turista não tem nada, ainda tem um risco de sua Aqueles terminais segurança? todos abandonados ali atrás no Valongo, que poderiam ser Exato! super bem utilizados, que desde que eu era estagiária no Porto de Santos, poderiam ser transformados numa parte turística sensacional para Santos. Exato, Porto Madeiro, na Argentina, o cara se Exatamente. reinventou. Aqui no Brasil, a gente também tem alguns exemplos nesse sentido. É isso que faz a diferença. Só que o distanciamento com Brasília deixa a gente numa situação muito delicada. Se o município de Santos tivesse uma maior participação, hoje não pode, legalmente não pode, mas
Há possibilidade de se construir isso em Brasília para que o município possa participar mais, o governo do estado também, que tem uma fatia importante de recursos, pudesse participar dessa gestão. Eu tenho certeza que a gente conseguiria dar voz a muito mais pessoas, uma condição muito melhor de administração, por estar perto do problema. Quantas pessoas não passaram aqui ao longo do tempo para presidir a Codesp? Quantos foram os desafios? Nós ficamos aqui, a gente vive com isso, tanto com o bônus quanto com o ônus. Eu acho que quem vive com o bônus e com o ônus também tem o direito, inclusive, de fazer a gestão disso. Por isso a gente briga para descentralizar o Porto de Santos. Arrasou. Bom, tem uma pergunta que eu achei legal também. Política habitacional no centro, valorizando o metro quadrado. A gente já, também há muitos anos, a gente tem aquela política de vamos zerar IPTU de quem melhorar lá as fachadas, aquela coisa de arquitetura e nananã. Só que ninguém consegue essa isenção de IPTU, porque é muito difícil você conseguir restaurar as fachadas. E não existe o centro está super abandonado, eu até falei sobre isso semana passada. E não existe uma política efetiva, né, para trazer gente para o centro, para valorizar realmente o centro. Será que a gente poderia, descortiçar o centro? A grande dificuldade que a gente tem, Fabi, de fato, é a construção que o centro teve ao longo dos anos, né? A gente falou agora há pouco que a cidade começou no centro, aos poucos foi migrando, a região da Orla era desvalorizada, né? Um lugar que ninguém queria morar, e foi mudando, mudando até chegar nos dias atuais, onde a gente não tem mais terreno na cidade. O centro de Santos, ele sofreu uma modificação muito grande ao longo dos anos, e hoje a gente tem, por exemplo, advogados que não precisam mais ir tanto ao fórum, porque a maioria das coisas fazem de forma online, fazem pela internet. Da mesma maneira, a questão portuária, despachantes aduaneiros, pessoas que trabalham com importação, uma série de pessoas que viviam com a necessidade de estar trabalhando no centro, hoje se mudaram para grandes empreendimentos por toda a cidade por uma questão de estrutura. Então, o centro tem que ser reinventado. Para você reinventar o centro, você tem algumas possibilidades. Uma delas, de fato, é urbanizar através de moradia. Só que você tem que ter incentivo para que esses construtores possam ali trabalhar. Se você não tiver uma questão legal, dando incentivo fiscal, facilitando esse tipo de colocação, não vai adiantar. Nós temos uma lei que fala que alegra centro habitação, onde você tem gravame numa série de imóveis, onde ninguém pode fazer nada que não seja habitação. Exatamente. E até hoje não saiu uma habitação. Essa lei não, tem 10 tem anos. Um monte de imóvel sucateado lá, não pode mexer e aí cai em cima das cabeças das pessoas que passam na rua. Isso. Olha só, imóvel tombado, que a grande verdade é que está esperando tombar. É isso. Exatamente. Não tem saída. E já caiu, inclusive, já os marquis caindo na cabeça das pessoas, no centro, enfim, é extremamente preocupante. Então, acho que tem que revisar essa legislação, trazer a oportunidade. Eu, inclusive, sou a favor até de uma questão mais de vanguarda ainda. Eu acho que tem que ter uma grande parceria com universidades, onde você possa criar grandes centros universitários, trazendo vida para o centro de Santos, logicamente com segurança. Isso é uma coisa a ser feita em inúmeras mãos, não é simplesmente colocar o jovem ali e pronto. Você tem que trazer para uma outra realidade. Acho que pode ser, sim, também inclusivo na parte residencial, mas não é uma ação isolada. Você tem que ter a participação do poder público, da iniciativa privada, dos setores que representam a sociedade, como a associação comercial, que sempre faz um belo trabalho onde coloca a mão, onde participa, trazer os representantes de todas as esferas para que você faça um trabalho conjunto, modifique a legislação que impede essas construções ou que eventualmente não as incentive, para trazer, de fato, uma realidade diferente ao centro de Santos. Porque hoje o centro não está bom. O centro está, infelizmente, abandonado. Os comerciantes que ali resistem têm reclamado muito, com razão, porque, infelizmente, não tem mais o movimento que tinham antes. Muitas vezes a segurança ela não é feita pelos órgãos da segurança, e eu quero explicar isso, acho que é importante. A gente fala que segurança não é simplesmente passar a viatura. Segurança, ela tem a ver com a vida que está naquele local. E eu vou dar um exemplo aqui. Imaginem que a gente passe na Praça Mauá. Se eu convidar qualquer pessoa que está conversando aqui com a gente agora na live, para estar amanhã, 10 horas da manhã, comigo na Praça Mauá. Todo mundo topa? Tomar um café ali, no Carioca, tá? Tranquilo? Beleza? E se eu marcar para a gente ir na mesma Praça Mauá, às 3 horas da manhã e pedir para alguém me esperar ali na porta do Carioca?
Todo mundo vai? Lógico que não, né? Não é só pela segurança, é pela vida do local. E, infelizmente, o centro está cada vez menos vivo. A gente tem menos pessoas trabalhando ali, mais empresas saindo do centro. Flávio Silveira, aqui é um grande amigo, tem pontuado inumeramente, cara fantástico, conhece tudo da área de Porto e tem falado que o centro é uma dificuldade. Ele mesmo sempre trabalhou no centro, a vida inteira na área portuária, e hoje a empresa que ele faz parte, por decisão não dele, mas enfim, da empresa, migrou de local e não está, porque faz tudo de maneira online. Então, é importante que a gente possa, inclusive, usar o centro como parte turística. A maioria dos países do mundo, das cidades maiores, quando a gente fala em centro, são áreas fantásticas. Você fala em Londres, o lugar mais caro de Londres é o centro. Você fala em Não, e é Paris, o lugar mais caro maravilhoso é o o nosso centro. centro. Tem tudo para ser lindo, mas É isso. Nós temos que valorizar, ter incentivo, buscar aportes financeiros, parcerias público-privadas para a gente poder revitalizar. E, obviamente, a legislação passa por tudo isso, o fomento passa por tudo isso. A gente precisa avançar bastante nesse sentido. Em especial, porque nós temos aqui. Ó, a Marcele falando de Londres, namorou lá, a Marcele é fantástica. foi O dia uma que ela me lágrima. contou isso, meu Deus do céu. É importante a gente pontuar isso, porque nós temos uma cidade turística. Nós chegamos a ter no único fim de semana aqui 20 mil pessoas descendo de cruzeiro. Muitas delas não ficam na cidade, vão para São Paulo. Não dá. Cidade de Santos é fantástica. Qual é o santista que não ama a sua cidade? Qual é o centro? A quantidade de coisas boas que podem ser feitas. Mas a gente precisa dar uma estrutura melhor para que a gente tenha maior oportunidade das pessoas ficarem na nossa cidade, gerarem economia, com isso emprego, renda, enfim. É um trabalho muito bacana. O turismo merece essa atenção, as pessoas merecem essa consideração. Sensacional. Que é mais bom, bastante gente falando do centro, isso eu acho muito legal, porque, bom, a Cíntia também já falou 1000 vezes aí, vamos fazer centro. Bastante gente falando de saúde também. Tem gente aqui falando, inclusive esse mesma pessoa que falou do Porto. Clube Mar na ponta da praia, piscina, aí já é um projeto muito futurista, tá? Clube Mar na ponta da praia, piscina flutuante com atracadouro, apesar que tinha um projeto mais ou menos assim, né? Bares de verdade e não quiosques, porque realmente ali no mercado de peixe fizeram os trailers novamente, né? Você veja só a dificuldade quando a gente fala. Nós falávamos agora há pouco da parte do porto. Esse projeto que você citou era um projeto que chamava Porto Valongo. Esse projeto era fantástico, eu tive acesso a ele, tinha um Eu também. mergulhão. Não, fantástico, acesso a Santos, é o maior porto da América Latina, não tem uma marina. A gente Exatamente. precisa Era avançar. lindo esse projeto. Só que E governo federal. tinham terminais que iam ajudar a bancar isso aí e não saiu. Não saiu por quê? Decisão do governo federal. O governo federal Exatamente. decide lá o que a gente passa aqui. Precisa da descentralização. As pessoas que estão aqui têm que poder falar a sua opinião, têm que participar, porque elas vivem com a parte boa e com a parte ruim dessa situação. Vivem com a solução e com o problema. Se a gente não tiver voz ativa nesse sentido, e aí, logicamente, nós temos deputados federais que se manifestam, muitas vezes, inclusive, com sabedoria, mas falta força. Se a gente consegue trazer para cá para o dia a dia, nós temos soluções muito melhores e com muito mais tranquilidade, porque a gente vive esse problema. É isso mesmo. Bom, as minhas perguntas da caixinha aqui acabaram. Aqui tá falando ruas fechadas na parte antiga para poder passear. Seria incrível mesmo. Foi a Lili, inclusive. A Seria Lili incrível mesmo. O centro, eu sou super a favor. Falei acho que com a Thaís um dia desses, sobre que eu assisti aquela série Coisa Mais Linda, e foi gravada. No Rio, o contexto da série, mas ela foi gravada no nosso centro. 90% das séries de época, dos filmes de época, são gravados no nosso centro e a gente não valoriza o que a gente tem aqui, que é maravilhoso. Fabi, aí eu vou até aproveitar a oportunidade para fazer um outro reconhecimento público que pouca gente sabe. Existe uma pessoa que trabalha na Prefeitura de Santos, que é a Fran. A Fran, ela comanda essa parte do Santos Film Commission, que faz toda essa articulação com a imprensa e com o pessoal. Eu estou falando de imprensa, mas me ajudem, tá? Não é bem a imprensa, é o pessoal que utiliza as nossas áreas de Santos para fazer filmes comerciais, enfim, e deixar
cada vez a nossa cidade mais bem falada no mundo inteiro. Então, nós tivemos aqui comerciais da Fiat, nós tivemos a filmagem do Coisa Linda, nós tivemos... Coisa mais linda ou coisa linda? Me ajuda, Coisa sério. mais linda. Coisa mais linda, mais ainda. Então, dentro desse contexto, nós tivemos aqui um trabalho enorme. E a pessoa que capitaneou, que fez a gestão todinha, que trabalhou e muito, e eu conheço pessoalmente, foi a Fran. Então, é importantíssimo a gente poder fazer o reconhecimento às pessoas que trabalham e muitas vezes não aparecem. Muitas pessoas não conhecem a Fran. A Fran, apesar de ser uma jornalista de renome aqui, enfim, já fez um trabalho pela cidade no antigo jornal Opinião, enfim, na televisão, um trabalho fantástico. As pessoas não sabem que é ela que está por trás disso. E esse trabalho foi graças a ela, um trabalho enorme de fazer contato com produtoras, com conversas, enfim, no Brasil e no exterior, para transformar isso em realidade. Então é muito difícil. Então é importante que a gente tenha a oportunidade de reconhecer, porque trabalhar atrás da mesa, em silêncio, sem aparecer, sem nada, não é fácil, sabe? Muitas vezes com um trabalho belo como esse. Então, a oportunidade que a gente tem, a gente faz esse Tenho mais uma coisa reconhecimento. para falar. Pois Eu não. estava conversando com uma amiga minha e eu sempre falo de você, né? Porque a gente é amigo e tal. E ela falou: Nossa, você fala sempre do Bruno. Você falou que vai fazer a live com ele. Eu fui procurar, né? Estudar, ver, fui ver o site e tal. E, meu, você não acha nada sobre ele. O cara realmente é ficha limpa. Eu falei: Pô, você acha que eu ia falar de um cara que não é ficha limpa, cacete? O Cara, cara é ó, ficha limpa de verdade. E assim, é uma das suas bandeiras. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. A gente, aquele dia que eu fui ao gabinete, a gente estava até falando que nós assinamos. Eu até falei com a Jéssica esses dias. Eu assinei no Shopping Balneário a lei da ficha limpa. Você falou é isso também que mesmo. você foi uma das pessoas que assinou. E a gente queria que você falasse das suas bandeiras, Bruno Orlandi. Aproveitar aqui que a gente ainda tem mais um tempinho, o Instagram ainda não vai derrubar a gente, ainda temos 10 minutos. Falar um Ó, pouquinho das suas bandeiras, do que você prega, do que você acredita. vamos lá, olha, eu vou só começar pela ficha limpa, que eu acho que é importante. Eu acho que quem quer fazer lei tem que começar cumprindo a lei. A verdade é essa. Então, não é mérito ser ficha limpa, é obrigação. Aliás, é obrigação como cidadão, muito mais como representante da população. Então, ficha limpa é importantíssimo. Eu tive a honra, quando eu estava na minha eleição, eu fui conselheiro tutelar, há uns bons anos, né? Uma década já, enfim. Fui conselheiro tutelar. E nessa oportunidade, uma senhorinha me procurou e falou: Filho, você não quer ler essa lei aqui, assinar um projeto? Cara, e era o projeto da Lei da Ficha Limpa. Eu tive a oportunidade, uma daquelas mais de 1 milhão de assinaturas é minha. Então, eu tenho uma honra muito grande de ter participado desse processo de pressão ao Poder Público Federal para que aquela lei existisse. Foi muito importante. Hoje é uma lei que, de fato, modificou a nossa realidade. Muitos políticos ficha suja já não conseguem se candidatar. Outros ainda arrumam um subterfúgio ou outro para conseguir a legenda, mas já melhorou muito, pode melhorar muito mais. Então, é importantíssimo que isso tenha sido transformado em realidade no nosso país. E eu fico muito feliz, muito honrado de ter participado, ainda que de maneira singela, com a minha assinatura nesse processo. Em relação às minhas bandeiras, Fabi, eu sou advogado, sou professor de faculdade, então, para mim, a educação não é o melhor caminho, a educação é o único caminho. A gente tem que fortalecer a formação cultural dos maiores diferenciais dos países desenvolvidos no mundo. Toda vez que o Estado tem que entrar no circuito para diminuir desigualdade, para prover segurança, para trazer saúde pública, é porque a base está errando na formação educacional e cultural. Se a gente pensar, por exemplo, a Suíça, ela não tem exército, o policiamento lá existe, mas o número de prisões, o número de pessoas presas em diversos países, né? Tem uma Holanda, por exemplo, que hoje está transformando o presídio em centro de turismo, porque não tem preso para colocar. Olha que coisa fantástica. Por quê? Porque a educação funcionou. A educação fez a diferença. Então, como professor, eu não posso pensar de outra maneira. A gente tem que apoiar a educação. Só que a gente vive num país de desenvolvimento e o país é reflexo das suas cidades. Então, é importante que a gente tenha uma saúde de qualidade, é importante que a gente tenha segurança. Não adianta a gente pensar em tudo isso e não conseguir, ainda que a segurança não seja obrigação do município, seja do Estado, a gente tem que ter uma guarda municipal fortalecida, bem formada, com uma estrutura adequada para o trabalho. Nós temos que ter câmeras de monitoramento para auxiliar tanto a Polícia Militar, a Civil e a Guarda Municipal na sua atuação. Santos, em especial,
tem aqui a Polícia Federal, nós temos a Aeronáutica, nós temos a Marinha e nós temos o Exército, ou seja, as 3 Forças Armadas do Brasil têm atuação na cidade de Santos. Então, imaginem a estrutura de segurança que a gente passa, e as câmeras ajudam em todos os sentidos. É importante que a gente tenha o esporte e a cultura, porque o esporte e a cultura, eles são os alicerces para deixar o jovem na educação. Hoje a gente tem a drogadição na porta da nossa casa, a gente tem uma oferta muito grande. Eu tenho 2 pequenininhos agora aqui em casa, 4 meses, então é uma preocupação muito grande para que a gente coloque isso o mais longe possível. E o mais longe possível não é somente ação de segurança, é uma ação de educação, porque a segurança você prende, ele vai preso, daqui a pouco ele volta, aí se ele chegar dentro do presídio e não tiver educação, ele volta pior do que veio, não tiver uma ressocialização, uma oportunidade no mercado de trabalho, é muito difícil. E por outro lado, eu acho que Santos precisa investir muito no desenvolvimento econômico. Há muitos anos a gente escuta que o melhor caminho para o estudante é imigrantes. Em que pese eu brigue muito com a Ecovias, né? A gente discute demais, a gente fala que a subida para o Planalto é onde vai ter a melhor oportunidade de emprego. A gente precisa mudar essa realidade. A gente tem inúmeros talentos na nossa cidade que vão para fora, se destacam. Nós temos pessoas, inclusive, que já trabalharam até na NASA, na nossa cidade, e a gente acaba perdendo esse talento para outras cidades, porque o mercado de trabalho ainda não tem a valorização que merece. Então, a gente precisa. Um dos pontos fortes, na minha visão, que a gente pode explorar muito mais é o turismo. O turismo está gerando cada vez mais renda no mundo inteiro. Lógico que a pandemia atrapalhou, né? Isso é uma questão sazonal, infelizmente aconteceu, muito pontual, mas o turismo tem gerado muitos e muitos empregos no mundo inteiro e tem feito a economia girar demais. Então é importante que a gente possa avançar, e também na área de tecnologia, que a tecnologia hoje ela conversa com tudo. Tem saúde com tecnologia, tem educação com tecnologia. Já vista todo mundo em casa e tendo aula online. Eu mesmo dei inúmeras aulas aqui de maneira online. Nós conversando agora de maneira online. Então a tecnologia está por trás, sistema bancário, agora mudou, é Pix, não é mais DocTed, enfim, essa loucura toda. E Santos tem inúmeras empresas boas. Eu não vou ficar fazendo jabá aqui para as empresas de tecnologia, mas nós temos um celeiro muito grande de pessoas aqui que fazem um trabalho diferenciado. A gente precisa investir também para gerar emprego. São áreas que têm uma remuneração alta, têm uma receita alta e podem contribuir muito com o município. Não em impostos, que eu acho que isso é uma consequência, mas em formação de talentos, em retenção de pessoas na cidade, com economia vasta, para que a gente possa, com isso, trazer mais segurança, mais saúde, mais educação, transformar isso num ciclo vicioso, para que em pouco tempo os nossos jovens não achem mais que imigrantes é o melhor caminho, para que a gente tenha muito turista na cidade, para que eles possam, junto com os munícipes, andar com saúde, andar com segurança, e que a educação seja o único caminho para modificar essa realidade. Que o jovem do Morro, da Zona Noroeste ou da Ponta da Praia tenham o melhor estudo em condições de igualdade. E não nivelar por baixo, para que a gente tenha a oportunidade igual para todos, mas no alto nível. Que não só aquele que tem a escola particular consiga concorrer nas grandes universidades. O Brasil, e aí não Santos, o Brasil tem uma desigualdade tremenda. A gente tem as escolas base muito fortes na área particular, elas têm um ensino de qualidade, mas sempre pago, e a gente tem um ensino público na área federal de qualidade, na área estadual, mas no ensino universitário. E isso é exatamente o oposto na maioria dos países, porque você tem uma educação de base de qualidade, onde a pessoa vem do ensino público e consegue concorrer, e na área da universidade, aí eles acabam pagando. Aqui é o contrário. O que significa? Você erra a base e privilegia uma elite. A gente precisa modificar essa realidade e dar oportunidade para todo mundo. Se todo mundo tiver oportunidade, se a desigualdade deixar de existir, eu tenho certeza que a gente vai ter uma cidade, um estado e um país melhor para todos. É isso mesmo. Obrigada, Bruno. Arrasou, deu uma aula pra gente aqui. A Renata ainda tem uma última questão aqui. A Renata falando que é necessário cuidar do patrimônio público, que o orquidário está bem abandonado, mas ficou tudo muito abandonado agora nesses últimos 6 meses, né? Todo o patrimônio público acabou sendo focado em coronavírus, em Covid, em pandemia. Mas a gente já falou sobre isso, Rê. Depois eu vou deixar essa live salva no meu feed, vai ficar no IGTV, porque o Bruno deu uma aula
Não. De ciência política, como eu prometi. É. Tivemos uma E aula de aí? teoria geral do Estado aqui. Mas vamos aproveitar essa última pontual, então. A assessoria está assistindo, já vamos providenciar os requerimentos e indicações necessárias, vamos verificar o local para que a gente possa cobrar melhoras nesse setor, sim, saber quais são as deficiências, entender tudo o que precisa ser feito e cobrar de quem de direito. É a nossa função, é para isso que a gente está lá. Legal, Bruno. Essas meninas, acho que são 6 ou 7 empreendedoras, elas locaram um espaço no Orquidário, elas têm uma loja colaborativa dentro do Orquidário. Que legal! Na saidinha do Orquidário, assim, elas são todos produtos sustentáveis e elas têm uma loja colaborativa ali. E Cara, por que isso que ela legal! está reclamando. Parabéns! Não, e isso é muito importante. A loja colaborativa ela diminui custo, possibilita maior público, ajuda. Isso aí é uma tendência no mundo inteiro e tá vendo? Pioneira na nossa cidade, tem que ser valorizado. Muito bacana. É isso aí. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada mesmo pela aula. E o canal aqui está aberto para você. E quem tiver qualquer pergunta para o Bruno, não precisa ser através da Fabiana. Vai lá direto no Instagram dele, que as meninas respondem. Tem o site do Bruno também. É um dos poucos vereadores de Santos que tem site. Tem canal do WhatsApp também que está lá no site, está lá no Instagram. Ele é super aberto assim, ó. Do jeito que ele está aqui, ele é aberto para todo mundo, gente. Pô, Fabi, obrigado pelo carinho, obrigado pela Obrigada, amigo. oportunidade. Fica à disposição e obrigado pelo pessoal aí para acompanhar segunda-feira à noite aqui com a gente. Só tendo um carinho muito grande. Obrigado mesmo. Beijo Tchau, enorme. tchau. Boa noite.